Questão do ENAD 2014, discursiva número 3. O sistema estrutural laje-viga-pilar é o sistema básico das edificações. Esse sistema é empregado no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, no Palácio do Planalto, em Brasília, e invertendo-se o sentido do caminhamento das forças, foi concebido o sistema estrutural do Palácio Tiradentes. Então a gente tem aqui 3 edifícios, 2 em Brasília, no sistema laje-viga-pilar, caminhamento das forças, e o Palácio Tiradentes, localizado em Belo Horizonte, que é um sentido de caminho invertido. Nesse edifício, os cabos, no caso o Palácio Tiradentes, os cabos compõem um subsistema vertical no interior da fachada envidraçada. Tá bom, então a gente tem 3 edifícios. Esse aqui é o Capanema, Palácio do Planalto e o Tiradentes. Se a gente for olhar aqui o Capanema, a gente tem um sistema aqui que é a laje apoiando sobre uma viga e a viga apoiando-se sobre os pilares. Então, as atividades antes das pessoas ficam sobre a laje, essa carga distribuída vira carga linear sobre a viga e da viga vira carga concentrada no pilar, conduzindo até a fundação. Tá. No Palácio do Planalto, na fachada, né, a gente tem aqui a laje apoiando diretamente sobre as vigas. Então tem uma punção aqui, né, seria uma laje cogumelo nessa borda, então ela é revestida. Mas no interior a gente tem a laje dos pavimentos apoiando-se sobre as vigas e das vigas transferindo a carga para os pilares. Tá, então é o sistema laje, viga, pilar para o Capanema e para o Palácio do Planalto. No Palácio Tiradentes, que é um sistema diferente, inclusive eu vou trazer aqui, então tem o Capanema, que inclusive aqui eles falam que na matéria da Vitruvius, se eu não me engano, ele coloca que aqui eu não localizei o projeto estrutural, mas ele comenta que a laje ela tem espessuras diferentes, próximo aos pilares ela é maior, então acaba sendo um capitel, né? Acaba formando ali para absorver a punção. Já nesse caso aqui, do Palácio Tiradentes, é curioso, né? Foi desenvolvido pelos Corneimar, escritório dele, e se eu não me engano foi entregue em 2010 esse projeto, é recente. Dá para ver pela cor da foto da construção, né? Então, o que eles fizeram? Eles construíram, pegando assim na ordem do esforço, né? Então aqui tem as 4 pisos. Pé direito 1, 2, vamos desenhar aqui. Pé direito. Então a gente tem 4 lajes. 4 lajes. 1, 2, 3, 4. E a gente tem os... Vou trocar a cor aqui. Tem os tirantes aqui em cima, os cabos. O que ele está fazendo? É muito interessante essa obra. Ela está ancorada, esse cabo, nessa viga. Que viga é essa? Numa viga que ela está ancorada, sustentando esses pavimentos. Então, tudo isso aqui, esses 4 pisos, estão sustentados por cabos. A gente vê vários pares de cabos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem vários, né? Tem vários sustentando. Esses cabos estão prendendo essa estrutura que está em balanço e essa estrutura aqui de cima, aqui eu encontro uma viga. Então tem vigas aqui que estão sustentando toda essa estrutura abaixo. Então o cabo é engastado aqui ancorado, né? nessa viga em azul. Então aqui dá para ver melhor, ó, os cabos, ó, as vigas, né?
que sustentam esses 4 pisos aqui embaixo. Então a gente tem uma estrutura aqui embaixo, sustentada por cabos que transferem. Então a gente tem, primeiro, vamos colocar aqui, ó, vou colocar em letra para não confundir com o pavimento. Então primeiro é o cabo que sustenta, depois é a viga que sustenta, e essas vigas estão apoiadas nessa grande parte aqui do pórtico. Então, C é o pórtico. E do pórtico, essa parte em balanço e a outra no vão livre aqui, né? Transfere a carga para 4 fundações. Uma baita de uma obra, né? Muito robusta. Então a ordem aqui seria cabo, viga, pórtico, pilar. Tá? Então, vamos observar lá as respostas, né? O que ele está pedindo. Então, apresente o caminhamento das forças gravitacionais nas estruturas dos 3 edifícios. Então, Palácio do Planalto e o Capanema é laje para viga. Então, tem a laje para viga, para pilar. Tá, se bem que aqui tem, tudo bem, ó, laje para pilar, né? Então, é laje, pilar. Lá, ou em algum momento, laje, pilar, viga, pilar. Ótimo. Já nesse caso aqui, eu tenho a laje, mas ela está transferindo a carga para o cabo. Então é cabo, viga, pilar. Tá? Então a gente tem aqui o Palácio Capanema e o Palácio Planalto. O carregamento distribuído das lajes é transferido para as vigas e das vigas para os pilares que vão para a fundação. Bem tranquilo. Já no Palácio Tiradentes, o peso total, né, suspenso por cabo, como a gente falou, que vai para a viga e depois para os 2 pórticos externos e daí vai para a fundação, né? Bem tranquilo, é um sistema, a solução é simples, né? e robusta. Né? Agora a pergunta B. Os pilares e as vigas dos 3 edifícios devem ser mais robustos que os cabos do Palácio Tiradentes. Os pilares e as vigas dos 3 edifícios devem ser mais robustos que os cabos. Se a gente for ver aqui os pilares, ó, os pilares dos 3, ó, pilar, baita de um pilar aqui, maiores do que os cabos. Tá. Aí fica a pergunta, provavelmente vai perguntar o porquê. Explique essa afirmação considerando o seguinte modelo simplificado de comportamento estrutural. Pilar e cabo submetido a esforços axiais centrados. Viga submetida a flexão pura e validade da lei de Hooke e flambagem em Euler. Tá bom. Então, ele está perguntando por que o pilar e as vigas devem ser mais robustos do que os cabos. Se a gente for ver aqui, sistema estrutural, você pegasse por exemplo, uma régua de plástico e você apertar ela contra o colocar, até eu estou aqui com uma régua na minha mão, ela sendo flexível, você coloca a pontinha do dedo sobre a régua e deixa ela em pé, né? E apoia sobre a tua mesa e começa a forçar. A tendência é que ela não se quebre. Ela vai dobrar primeiro, ela não vai encurtar, ela dobra na lateral. Esse efeito de ela se curvar antes de ela quebrar chama-se flambagem. Então, esses elementos pilares submetidos a cargas concentradas, a gente tem aqui, ó, então vai ter transferido a carga, então ele está submetido à compressão, ele pode fazer isso, uma barriguinha que ele vira na lateral. Esse giro na lateral tem um efeito chamado flambagem. Vou colocar abreviado aqui, ó, tá? Flambagem. Para não flambar, eu preciso aumentar a dimensão do meu pilar. Então vai ter mais massa. Então imagina que ao invés da tua régua que você está fazendo isso, você vai pegar um cabo de vassoura agora, tá? Você vai ver que é muito mais difícil de fazer uma flambagem na cabo de vassoura, considerando o mesmo comprimento, tá? Da régua.
E nesse caso, o pilar é isso. Por isso que ele precisa ser mais espesso, por causa da flambagem. Então ele não rompe na compressão, ele rompe na flambagem. Já os cabos, se você esticar o cabo, ele não vai dobrar, porque ele está sempre estendido. Então, aqui é uma força de tração. Então, como não existe efeito de flambagem nos cabos devido ao esforço de tração, o que acontece? O cabo naturalmente ele vai ter uma dimensão menor, a seção transversal dele. Tá? Já as vigas, vamos considerar aqui como se fosse uma viga nessa parte aqui, ela vai ter uma parte, ela vai fazer assim, uma parte de baixo, ela tende a dobrar assim, né? Fazer uma barriguinha, e em cima também uma barriguinha nesse sentido, acompanhando de baixo. Aqui em cima vai encurtar, então vai aproximar o material. Aqui embaixo o material acaba esticando. Esse efeito aqui embaixo é chamado de tração. Então, na mesma seção, uma parte de baixo tem uma tração, nesse caso, né? E na parte de cima tem compressão. Por conta desses dois efeitos, na mesma seção, que é a chamada de flexão, que tem compressão, contração, na mesma seção, ou seja, numa parte é compressão, na outra parte, na mesma seção, é tração. Eu preciso aumentar a dimensão da minha viga. Tá? Então, nesse caso, ele está explicando por que o pilar e viga têm dimensões maiores do que os cabos submetidos simplesmente à tração. Por esse motivo. Agora, vamos ver lá a nossa resposta. A resposta. Então, B. Cabos, estruturas tracionadas cuja tensão depende apenas da seção. É isso, porque não vai ter o giro lateral, que é a flambagem. Pilar é uma estrutura comprimida, o crítico não é a resistência do material, e sim a flambagem. Viga, flexão pura, então tem tração com compressão. Então, nesse caso, os elementos submetidos à flexão são mais robustos que apenas os esforços normais. Né? E aí, segue a nossa resposta aí para o nosso exercício.